Quanto mais eu pesquiso, mais eu me convenço que algo está sendo escondido de nós. As explicações oficiais, ou seja, vinda das autoridades, elas são as mais simplistas possíveis. A intenção é acabar com o debate, fazer com que as pessoas percam o interesse sobre aquele determinado assunto. É estranho esse comportamento. Ora, por que não deixar as pessoas debaterem? Por que não passar as informações completas? Por que tentar simplificar a coisa como eles fazem? É por esse tipo de questionamento que sabemos que eles pesquisam lendas reais. Mas essas lendas reais são guardadas só para eles. Pouco é divulgado sobre isso. Você escuta muita coisa sobre a cultura egípcia, mas sobre as crenças espirituais deles, a mídia evita tocar nesse assunto o tempo todo. Você já parou para pensar nisso? E é justamente nas crenças espirituais que está a explicação para muito do que eles construíram. Coisas que até hoje são questionadas, porque como pode, em uma época tão arcaica, com ferramentas tão rústicas, terem construído os monumentos com tamanha engenharia e arquitetura? Simplesmente não faz sentido, só faz sentido na cabeça de quem é gado, de quem simplesmente escuta as coisas e balança a cabeça, mas quem questiona sabe que isso é um absurdo. No vídeo de hoje você vai ouvir sobre as famosas pirâmides, que até pouco tempo quem falava sobre isso era tido como um louco. Chapéu de alumínio puro, podia dar o atestado de doido. Mas agora eles vão fazer a mesma coisa que sempre fizeram com outros determinados assuntos. No começo negaram, depois ridicularizaram e agora falam sem qualquer arrudeio, já que a população já perdeu o interesse mesmo. Não precisa mais esconder. Essa matéria antiga que chegou a viralizar na época, e ela foi repostada aqui na Veja em 24 de março de 2025, mas se você procurar aí você vai ver que nós falamos sobre isso aqui. Descoberta de cidades subterrâneas sobre pirâmides do Egito divide cientistas. Por quê? Porque eles têm consenso científico para tudo. E o consenso científico só pode ser consenso quando ele é provado. Mas na verdade o que é feito hoje pegam as teorias que mais convêm ao sistema e é repetida pelos chamados chapa branca, ou seja, pessoas que trabalham em grandes laboratórios para grandes centros de ciência, e eles passam a concordar com aquilo, porque são pagos para isso, e fica aquilo mesmo. Aí vem informações como essa, uma equipe formada por pesquisadores da Itália e da Escócia, ou seja, fora do que é chamado de consenso científico. E eles afirmaram ter identificado uma vasta rede de estruturas subterrâneas sobre o Planalto de Gizé, onde estão as 3 maiores pirâmides do Egito. Segundo os autores, as formações mapeadas estariam a quase 2.000 metros de profundidade e se estenderiam por toda a base de construção. Eu não vou dar todas as explicações porque esse não é o tema do nosso vídeo. Nós vamos falar sobre as pirâmides lá da Amazônia. Mas isso aqui é só para você ter ideia. Eles usaram um sistema novo, que é tipo um sonar, e conseguiram perceber que embaixo daquilo ali não havia só terra. Havia grandes espaços. Inclusive essa imagem aqui mostra que poderia até existir um tipo de bateria, um tipo de alguma coisa que gerasse energia. E era muito fácil acabar com a polêmica. Ora, deixa os caras irem lá e dar uma pesquisada. Vamos cavar, vamos ver se acha alguma coisa. Mas isso aí eles não deixam. Aí fica criando o debate eterno, porque você não pode provar nada. É igualmente esse eterno conflito de esquerda e direita que a gente vive. Se você pega as leis e as consequências delas, pessoas que são violentadas porque um bandido entra na casa armado e tá todo mundo desarmado, e você pudesse mostrar essas imagens do que acontece, do que o próprio Maduro faz com o povo venezuelano, o que ele fez atropelando pessoas, usando o seu exército como maldoristas, porque é isso, o exército é quando é um país legítimo, quando tem representantes do povo no poder. Quando um ditador toma o poder, as instituições daquele país passam a ser meros milicos, passam a ser milicianos e maldoristas. O exército vira uma corporação de maldoristas. E se você coloca as imagens para provar o porquê disso, o vídeo cai. É para manter esse debate. Os próprios likes foram tirados por conta disso. Quando a mídia vai falar de algo polêmico, eles pegam 5 comentários no meio de 20, que apoiam algum absurdo que eles estão falando, e 5 comentários no meio de 1 milhão, que estão criticando aquele absurdo que está aparecendo ali. Mostrando 5 contra 5, você mostra que está um grande debate acirrado nas redes, quando na verdade existe uma avalanche para um lado e uma minoria no outro, igualmente estão fazendo com os protestos a favor do Maduro. É desse jeito que a grande mídia trabalha, implementando ideias na cabeça das pessoas. E o pior, como também temos esse caso da Venezuela, as pessoas quando vão procurar, elas vão procurar as mídias daquele determinado local. Então quando um venezuelano procura informações na rede sobre o que os brasileiros estão falando
da Venezuela, eles encontram as matérias da mídia dividindo o negócio, quando a maioria esmagadora apoia as ações do Donald Trump. Aí se fazem isso com uma informação recente, que está acontecendo agora, na nossa época, diante dos nossos olhos, eles distorcem, conseguem fazer isso embaixo dos nossos narizes. Imagine essas coisas, meus irmãos, que podem conter segredos que mudariam simplesmente o rumo da humanidade. Você vê, se de fato essas pirâmides guardam estruturas, cidades subterrâneas, 2.000 metros abaixo da terra, acabaria com qualquer explicação científica que eles tenham dado, que por mais frajuta que seja, muita gente acredita. Não, eles fizeram mesmo, é porque eles eram organizados, tinha trabalho escravo. Mas se existem essas estruturas, acaba com o debate. Então se elimina essas provas para continuar o eterno debate. Aí você imagina se, de fato, existia alguma fonte de energia que iluminava toda essa pirâmide, que poderia mover paredes, passagens secretas e tudo mais, e era uma fonte de energia tirada da própria Terra. Você acha que eles deixariam isso simplesmente aparecer? É óbvio que não, meus queridos irmãos. Então, quando você para pensar sobre isso, e as pirâmides que você vai ver agora na Amazônia, você vai ver que o nosso passado não é nada do que eles dizem para você que é. E é essa a nossa tarefa aqui. Como não há tempo a perder, pega agora mesmo o ovo cozido com farinha e um pedacinho de carne e vamos iniciar o nosso quadro. A matéria originalmente foi publicada pelo G1 em 26/5/2022. E ela falava sobre o seguinte: pesquisa descobre cidades da era pré-colonial na Amazônia, com pirâmides de até 22 metros de altura. Segundo estudo de especialistas da Alemanha, locais pertenciam à cultura Khazarabe, que data do período de 500 a 1400 d.C. Achado inédito sugere que o oeste da região amazônica, na Bolívia, não era tão pouco habitado antes da chegada dos colonizadores como se pensava. Como eu disse, essa matéria faz 3 anos, ela foi publicada em 26/5/2022. Mas veja, meus irmãos, se de fato ainda não há realmente uma comprovação dessas pirâmides, como eles já sabem quem construiu e em que período foi? Esse tipo de questionamento as pessoas não fazem, elas simplesmente compram a narrativa. É igualmente o que você vê sobre as galáxias, sobre os planetas. Eles disseram para nós que o universo é infinito. Mas o que é de fato infinito? Ah, Davi, é uma coisa que nunca acaba. Mas como você sabe que nunca acaba? É simplesmente uma palavra inventada e que nós aceitamos para algo que não se pode explicar. Para você saber que era infinito, você teria que ir até o fim. Mas não existe fim. E a pergunta é: até onde você foi? Por que você chegou a essa conclusão? O infinito é algo que não se comprova, mas é algo que nós aceitamos sem questionar. Então, a mesma coisa acontece aqui. Encontraram de fato essas pirâmides? Temos imagem delas? Sabemos o que elas escondem? Não, não sabemos. Mas já temos a explicação de quem as construiu dentro do que eles aceitam como uma história. Mas a história, para quem já está desperto, é escrita por aqueles que vencem. Nessa outra matéria, publicada em 4/1/2026, eles relembram dessa matéria, e ela está escrita assim: os mistérios da Amazônia continuam a desafiar nosso entendimento sobre civilizações antigas. Em 2022, pesquisadores alemães usaram a tecnologia LIDAR, um sistema de mapeamento a laser aéreo, para identificar evidências de cidades pré-coloniais na região amazônica da Bolívia. Essas cidades associadas à cultura Khazarabe existiram entre 500 a 1400 d.C. Eles repetem a mesma coisa. Mas veja, quando alguém falava sobre pirâmides, inclusive, quando se fala das pirâmides aqui na nossa Amazônia, muita gente ridiculariza. Mas se não fosse a pesquisa dos italianos e escoceses, essas pirâmides da Bolívia também continuariam sendo chacota, motivo de chacota. Igualmente também acontece com as pirâmides egípcias de Gizé. Apesar dos séculos que já se tem conhecimento dessas pirâmides, eles nunca liberaram qualquer tipo de informação sobre pirâmides abaixo das pirâmides, formações abaixo dessas pirâmides. Foi graças a essas novas técnicas que o mistério foi finalmente respondido. E mesmo respondido, ainda guardam um segredo. Não revelam para nós. Então eles vêm agora tentar explicar para vocês que eles já conhecem quem construiu, mesmo antes de conhecer a própria estrutura. É mais uma forma de controlar a história. Mas o fato que você deve realmente absorver aqui é que graças a essa técnica LIDAR, chamada de LIDAR, é que você está ouvindo sobre a existência desses lugares. Até então, a própria mídia e especialistas ridicularizavam. Essa tecnologia LIDAR, ela permite mapear estruturas escondidas sob a densa vegetação,
foram descobertos 26 assentamentos na Bolívia, 2 deles grandes e os demais menores. A pesquisa revelou a presença de pirâmides cônicas de até 22 metros de altura e uma elaborada rede de canais e reservatórios, confirmando uma ocupação complexa e organizada. Na região, os assentamentos não eram cidades compactas como as modernas, mas possuíam complexidade e extensão significativas, conhecidas como urbanismo de baixa densidade. A organização das cidades, Casa Árabe, incluía plataformas retangulares e sofisticadas estruturas de gestão hídrica, cruciais para a agricultura. Esse sistema refuta a ideia de que a Amazônia Ocidental era pouco povoada no período pré-colonial. As cidades demonstram que as civilizações da Amazônia tinham conhecimento arquitetônicos avançados e eram capazes de criar estruturas adaptadas ao ambiente ao redor. A descoberta de 26 locais, incluindo 11 até então desconhecidos, desafia antigas percepções sobre a densidade populacional na região. A tecnologia LIDAR desempenhou um papel essencial nesta descoberta. Ela funciona emitindo feixes de luz infravermelho de aeronaves, que ao tocar a superfície e voltar, ajudam a criar um mapa tridimensional detalhado. Essa metodologia inovadora permitiu identificar estruturas escondidas sobre as copas das árvores da floresta amazônica. E aqui encerra a matéria deles, né? Literalmente, eles simplesmente só relembram a vocês do que eles já passaram em 2022, embora essa matéria seja de finalzinho de 2025. Então, meus nobres e queridos irmãos, você pode concluir com essas explicações aqui que nada de novo será permitido chegar ao nosso conhecimento. Essas explicações, além de chatas, elas não explicam nada. Se essas civilizações são as responsáveis mesmo por essas estruturas, que tipo de máquinas eles usaram para cavar, por exemplo, 2.000 metros abaixo da terra? Você já se fez essa pergunta? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês o tipo de ferramenta que se tinha na época do Antigo Egito. É isso aqui, ó. Você vê que é para lá de rudimentar, né? Bem indígena mesmo. E aí, meu irmão, cabe a você acreditar que um povo com esse conhecimento aí conseguiu construir obras tão gigantescas, inclusive embaixo da terra. O que fica evidenciado para qualquer um que questiona, como foi o caso também da cidade de Troia. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhado. Mas até então era tido como uma fábula, como simplesmente uma ficção científica do tempo antigo. Mas aí, armado de um poema, ou seja, um poema verdadeiro, um pesquisador saiu atrás até encontrar as ruínas da cidade. E o que isso quer dizer? Que as crenças antigas, a espiritualidade, as lendas reais ficam na mão deles. E o que eles soltam para nós, essas explicações, com todo respeito, que são um lixo. Sem graça, sem sal, e pouco explicativas e muitas vezes sem sentido. As lendas reais ficam nas mãos deles. Por que eles não falam, por exemplo, das crenças dos egípcios? Muitos pesquisadores afirmam que as pirâmides tinham esse formato porque era uma forma de se comunicar com o mundo espiritual. O faraó, por exemplo, era enterrado com seus tesouros, para não chegar lá sem nada na outra vida. Por isso mesmo é que eles espalhavam a crença, né, que se você mexesse em alguma coisa que estava enterrada ali com o faraó, você seria amaldiçoado, né? Já para que as pessoas também não mexessem na época, tivesse esse receio. A história muda, meus irmãos, conforme o sistema quer. Só para que não fique nas minhas palavras, eu tenho uma matéria aqui que foi publicada em um jornal chamado Jornal Ciência, em 1 de agosto, mês do desgosto, de 1979. E veja como é que eles falavam da possibilidade de existir pirâmides aqui na nossa Amazônia brasileira. Veja, o título da matéria é o seguinte, ó: O Enigma da Floresta. No imensa planície amazônica, no Alto Rio Negro, 3 morros em forma de pirâmide, que o exame das fotos indica seria um capricho geológico. Na matéria já tinha explicação. Em 1979. Eles não tinham aqui como explicar, né? Como comprovar, mas já deram a explicação aqui, ó. É um capricho geológico. Essa era a página 56 de um jornal. Jornal que o seu avô talvez tenha lido. Que as pessoas eram levadas a dizer, pronto, tanta coisa importante acontecendo, vou me preocupar com uma montanhazinha que o pessoal está inventando lá na Amazônia. É o papel deles, meus irmãos, é criar interesse ou desinteresse na população conforme a necessidade do próprio sistema. Então eles já vão falando, já vão nos enchendo, né, de desinformação, para que quando a verdade aparecer, você já saiba a resposta. Resposta que eles querem que você dê. Muito longe da verdade. Isso aí é só um exemplo disso. Enfim, espero que você tenha entendido, porque esse vídeo acaba aqui. Se você realmente entendeu, ajuda nós compartilhando, mostrando para mais pessoas, porque é assim que a gente consegue despertar mais um, formando pessoas críticas, pessoas que não só absorvem e repetem as informações,
mas que pensam por si próprio. É assim que a gente derruba o sistema. Então, compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, meus irmãos, porque principalmente quando fala desses segredos, eu não tenho dúvida que o passado era muito mais moderno, era muito mais espiritual e tecnológico do que eles nos falam. Os segredos são guardados porque muitos dos inventos, principalmente quando envolve energia, não daria para você ganhar dinheiro com isso. Muito provavelmente, eles transformam isso em algo que dê lucro e que possa ser usado para nos manipular. Cada vez mais a história me mostra isso. Você concorda? Deixa aí seu comentário. Não concorda? Faço questão de ler. Eu vou ficando por aqui. Para você que quer se aperfeiçoar sobre a espiritualidade, Velho Diário do Davi, lá na Hotmart, aguarda por você. Fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.